Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no resumo da lição de jovens. Obrigado por sua presença e participação. Lembrando que toda sexta pela manhã estamos aqui trazendo aí um pouco mais de conhecimento daquilo que você estudou durante a semana. Vamos tentar chegar aí ao cerne da lição. A lição é a nona, que tem como título Investindo para Deus. A lição começa contando a história de Nick, um jovem da Austrália que nasceu com uma deficiência, no qual nasceu sem os membros, os braços e a perna, e não foi fácil a sua vida. Com 10 anos, pensou até em tirar a sua própria vida, por não ver sentido para viver e os bullies que as pessoas faziam. Mas com 17 anos, começou a palestrar em um grupo de oração e então criou ânimo para palestrar e incentivar outros que tinham a mesma deficiência e, claro, animando a pessoas que não tinham deficiência, mas tinham perdido o sentido de viver. E ele então fundou uma fundação sem fins lucrativos chamado Vidas Sem Membros. E ele fala uma frase bem interessante que diz o seguinte: ó, se Deus pode usar um homem sem braço, sem perna para ser seus pés e suas mãos, então ele certamente pode usar qualquer coração disposto, disse Nick. Então, queridos, Deus pôde usar a Nick, que na verdade ele ainda é vivo, você pode procurar aí na internet, casado, olha que interessante, tem uma foto dele ele até surfando. Então, assim, se Deus trouxe alegria para a vida de um homem sem membros, sem braços e pernas, Deus pode usar os seus talentos também para a tua honra, para a honra e glória dele. A parábola que é o foco da lição dessa semana é a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, verso 14 e 30. Conta a história de um homem que viajou para um país distante e deixou talentos com os seus servos. A história conta apenas 3 servos, que ele deixou então uma certa quantia, que por isso chama de talentos. A lição comenta que um talento equivale a 20 anos de um trabalhador braçal. Então deixou um talento com um dos seus servos, 5 com o outro e 10 com o outro. E quando ele voltou, ele pediu que prestasse conta. E o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 10 multiplicou, e o que tinha 1, ele pediu que então, como não tinha feito nada, fosse lançado fora, e até o que tinha lhe foi tomado. A parábola refere-se a Cristo, que foi para um país distante, mas um dia voltará e pedirá que preste conta aos seus servos sobre os talentos que deixaram para ser usado para a glória de Deus. Sabemos que o grande problema está naquele que tinha um só talento e acabou enterrando. Enterrou por medo, insegurança, e às vezes temos essa mesma deficiência por achar que temos que multiplicar de 1 para 5 talentos, e o de 5 para 10, o de 10 para 50, mas em nenhum momento da história foi pedido para que eles multiplicassem muito mais aquilo que foi colocado sobre as suas mãos. Esse é o problema, criarmos muitas expectativas e pensar muito além sobre aquilo que Deus nos deu. Deus conhece as nossas limitações e Deus não nos pede além da nossa capacidade. Mas o problema está quando a gente tenta se esconder e não fazer o que é o nosso papel. Perceba que na parábola disse até o senhor da parábola de que se ele tivesse colocado no banco, teria dado lucro. Em outras palavras, até o pouco juros é melhor do que juros nenhum. Então, por isso que Deus quer que, mesmo em meio às nossas limitações, possamos fazer mais para a tua glória. Eu quero dar um exemplo simples sobre isso. Uma certa vez eu trabalhei em uma cidade chamada Castanhal, Pará, e em uma das vilas que ali tinha, quilômetro 7, uma senhora, ela deu um estudo bíblico e levou um rapaz a um batismo. Até aí tudo normal, mas o problema é que essa senhora ela tinha depressão profunda e ela tinha fobia em estar no meio de pessoas. Então esse jovem fazia as compras para ela e outros serviços. E mesmo em meio às suas limitações, da porta de casa, o jovem à porta, ela dava um estudo bíblico. A sua deficiência era tão grande que no dia do batismo, como ela sabia que teria outras pessoas, ela não pôde ir. Mas o interessante é que, em meio à sua dificuldade, não a impediu de pregar o evangelho. E temos que ter isso claro em nossa mente, que por menor que seja o nosso papel, assim achemos,
ele é útil para a causa de Deus. A lição até traz aí o exemplo que Paulo deu de 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 20 a 26, que faz a parábola ali, ele usa o aspecto do corpo, de que cada membro é importante e tem sua função no corpo. A mesma coisa na igreja. Cada um de nós temos talentos úteis para a causa do Senhor. E apenas um pequeno talento pode ser uma peça fundamental, assim como o corpo, porque ninguém quer ficar sem um dedo, sem um olho, e tudo é necessário e importante para o bom andamento do corpo e da igreja. Você é útil para o nosso Deus. Você é uma peça fundamental e importante para a glória do Senhor. A lição também fala sobre a alegria de servir. E se não há alegria, a condição de servir não fica boa. Precisamos ter alegria ao fazer as coisas para o Senhor. A lição traz até um texto que fala assim, ó: assim como a alegria nos espera nas mansões celestiais que está sendo preparada para nós, também sentimos alegria hoje ao saber que Deus está nos usando para salvar os outros. O serviço tem recompensa futura e recompensa no presente. É interessante que a lição usa aí o exemplo do grande missionário David Livingstone, que foi aquele que foi um dos primeiros e principais, que passou muito tempo na África pregando. Quando foi feita uma matéria com ele, perguntaram sobre os seus sacrifícios e ele respondeu o seguinte: tudo isso não é nada quando comparado com a alegria que será revelada em nós e para nós. Eu nunca fiz um sacrifício. Forte, né? Alguém que deixou família, deixou recursos na América e foi para um lugar simples, mas com desejo de servir. Precisamos ter esse mesmo amor para servir e fazer o melhor pela causa de Deus. E a lição conclui falando sobre algo, um talento que Deus deu a todos nós, que Ele prestará e pedirá conta, um dos mais importantes, que é o nosso tempo. A lição chega a dizer assim, ó: Ele mais estrita conta do que o nosso tempo, Ele pedirá. O valor do tempo supera qualquer estimativa. Cristo considera precioso todo momento e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser desperdiçada de maneira egoísta e pensando em apenas prazeres pessoais. Queridos, invista tempo para a glória do Senhor. Estamos na época onde tem mais atrativo e coisas que sugam o nosso tempo. Redes sociais, televisão, meios de comunicação, esportes demais. Cuidado para que essas coisas não sufoquem a sua dedicação ao Senhor. Sirva a Deus, faça o melhor pela sua causa. Que Deus te use não só hoje, mas sempre. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal, derramando sobre nós as suas bênçãos e misericórdia. Nos faz, Senhor, instrumento vivos em tuas mãos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau. E até próxima sexta-feira.